Avant-première. Esta é a primeira exibição de um vídeo sobre cinema aqui no canal Conexão Marxista. Nós realizaremos um conjunto de vídeos sobre análises de filmes e documentários numa perspectiva marxista. Sim, marxista e não marxiana, porque o cinema surgiu em 1895 e nesse momento o Marx já não existia mais, já tinha morrido. O cinema surge aí, portanto, no final do século XX e ele vai se consolidar, se edificar e tornar uma potência, uma verdadeira indústria ao longo do século XX. Então, para tanto, teremos aqui como base um dos grandes pensadores do século XX e, sobretudo, em especial, talvez seja aquele que seja o grande esteta do século XX, que é o George Lukács. E o Lukács também escreveu sobre cinema. Em 1913, a época ainda do cinema mudo, o Lukács escreveu um artigo chamado Reflexões para uma Estética do Cinema. E nesse breve artigo, ele põe ali as suas primeiras reflexões sobre o cinema. Na década de 50, ele escreve um segmento aí da estética que só vai ser publicada em 1963, que chama-se Filme. Isso mesmo, só esse nome, Filme, que é um texto traduzido pela professora Lívia Cotrim no livro Cinema, Educação e Arte, organizado aí pelo Rodrigo Chagas, que é um conjunto de textos muito bons de análises sobre cinema. Eu quero que vocês deem uma olhada agora, um pequeno trecho da apresentação da Lívia, do texto dela, apresentando aí o Lukács e o cinema. Vamos a ele. Em Reflexões, Lukács busca apreender a peculiaridade estética do filme, as possibilidades específicas desse gênero artístico de reconfiguração dos homens e seu mundo, que o delimitam e lhe conferem sua fisionomia própria. À época, o cinema ainda não completara 2 décadas de existência, considerando a data oficial do seu surgimento, 1895. O primeiro longa-metragem, com 70 minutos de duração, só foi rodado em 1906. Charles Chaplin faria seu primeiro filme no ano seguinte àquele em que Lukács escreve, 1914. 2 anos depois, W. D. Griffith rodaria O Nascimento de uma Nação, 1915. Apenas na década de 1920 se desenvolveriam o cinema soviético, o cinema impressionista francês, o expressionismo alemão, o surrealismo de Buñuel. E só no final dessa década o cinema deixará de ser mudo. Esse filme, primeiro filme produzido pelo Charles Chaplin, chama-se Making a Living, de 1914. E é bom lembrar o seguinte, gente, que para o Lukács, portanto, a arte ela tem uma missão muito especial, que é desfetichizar a realidade. Ou seja, se a realidade se apresenta para nós como fetichizada, ou seja, mascarada, se apresenta com verdadeiras ocultações das relações sociais, cabe à arte ser reveladora. Ela tem que ser catártica, ou seja, ela tem que elevar o espírito humano. Então, o Lukács, que escreve muito e muito sobre a arte como forma de apropriação do mundo pelos seres humanos. Por isso que a arte tem que ser mimética, ou seja, a arte tem que expressar o que é a vida, a arte tem que imitar a vida. Então, a arte tem que ser apresentada, para fazer uma citação a um outro livro do Lukács, que é uma introdução a uma estética marxista, pegando aí o capítulo 6º, que é o último capítulo, e o último tópico, que é o tópico 12, né? A arte como autoconsciência do desenvolvimento da humanidade. Então é assim que a gente tem que entender a arte, é isso que se propõe uma estética marxista. E
Voltando ao texto lá do Lukács, o texto de 1913, Reflexões, a certa altura o próprio Lukács diz que com o cinema tudo é possível. Ou seja, a técnica do cinema pode simplesmente desantropomorfizar tudo, ou seja, tornar não humano, ou seja, as próprias cenas, né? Quando você lembre-se que o filme, em primeiro lugar, antes de ser filme, ele é fotografia. Então você tem aí o primeiro momento dessa desantropomorfização, né? A primeira mimesis. E a segunda mimesis é quando se trabalha esteticamente o filme, né? Então, portanto, você pode fazer qualquer coisa com o cinema. Ou seja, isso o Lucas está falando ainda na época do cinema mudo. Então, imaginem agora, e sobretudo depois que ele morreu, porque o Lukács morreu em 1971 e com certeza, de 71 até os nossos dias, foi produzido muito mais filmes do que das suas origens até a morte do Lukács. Claro, porque enquanto indústria de massa, a produção é em larguíssima escala. A produção ela é voltada para o lucro. Né? Lembre-se que ele sempre enfatizou nos seus textos, né, que o cinema ele é um produto do capitalismo. Portanto, ele sim pode e deve, né, produzir arte, produzir obras-primas, mas não necessariamente essa produção de massa é para isso. Aliás, é exatamente o contrário. E se o cinema ele é tudo possível através da técnica, né? A gente fica pensando aqui, e eu falo aqui de algumas experiências pessoais, né? Quando eu assisti, por exemplo, e não são obras de arte, tá? O cinema, como diz o Lukács, quando o bom filme, né? Eles evitam o caminho da trivialidade, né? Ou seja, o cinema a obra de arte, né, ela se eleva em termos de conteúdo e de forma. Então é difícil você encontrar uma obra de arte no cinema, né? Mas enfim, se o cinema pode tudo em termos de imagens, né, a gente sabe que muito bem ao longo da própria história do cinema, as ficções científicas, os efeitos especiais foram sendo aprimorados ano a ano, né? Você pensar lá das espadas laser do Guerra nas Estrelas, né? Os tiros naquelas armas espaciais também, né? Tudo aquilo é efeito especial. Claro, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser produzido, e o cinema oferece tudo isso. Mas a partir do momento que você chega a certo nível de conhecimento técnico, né? Tecne, lembrando, é o saber fazer, portanto a tecne, né, é transformada em tecnologia, né? Ou seja, ela passa a ser essa técnica a serviço do capital para ganhar dinheiro, né? Então, um filme, por exemplo, como O Exterminador do Futuro 2, quando você vê aquela cena onde ele dá um tiro no exterminador que está caçando ele ali dentro do elevador e aquele bicho abre ao meio como se fosse um V e depois ele volta ao normal, né, a figura humana, depois daquilo o cinema pode fazer absolutamente o que quiser. Ou seja, qualquer cena imaginada por um diretor, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, pode ser feito. E não só é feito, e além disso você tem aí recentemente os filmes 3D, né? Há filmes 3D que em termos de qualidade técnica são um espetáculo. Quando você vê no cinema Avatar, você fica de queixo caído, com aquelas imagens bem, parece que estão do seu lado, né? Não estou falando da qualidade do conteúdo do enredo, que é bem fraquinho, mas estou falando da qualidade técnica, né? Aliás, em termos de qualidade técnica, um filme mais impressionante que eu vi até hoje é A Invenção de Hugo Cabret. Só a primeira cena já vale o ingresso. A chegada por cima na estação de trem, daquela imagem da câmera, né,
A estação de trem, onde é hoje o Museu de Orsay, que era uma estação de trem lá em Paris, é fantástico. E só pode dizer isso quem esteve no cinema. Porque comparar o cinema com a TV é a mesma coisa que você querer comparar um estádio de futebol, a experiência de um estádio de futebol com assistir o filme em casa. Ou seja, são experiências totalmente distintas. E o Lukács, já no texto mais longo de 63, no texto filme, ele diz o seguinte, né? Somente no cinema o automóvel tornou-se poético, como na romântica tensão de uma perseguição de carros em alta velocidade. Se ele está escrevendo isso lá no momento do cinema mudo, onde os filmes eram feitos em 18 fotogramas, portanto sempre dava aquela impressão de filme acelerado, né? E aí, portanto, as comédias ficavam inclusive muito, muito engraçadas. Imagine agora as cenas de perseguições contemporâneas, até bem depois do próprio Lukács. Aliás, ainda tinha um filme já do final da vida aí do Lukács, que é o Bullitt. Né? O Bullitt, para a história do cinema, ele é uma reviravolta na história da perseguição de carros. Né? O Bullitt é estrelado pelo Steve McQueen, que era um especialista em dirigir carros e motos. Né? Tanto é que em um outro filme que ele fez, chamado Fugindo do Inferno, ele fez as cenas de moto, onde a moto pula uma cerca de arame farpado. Só que por decisões contratuais do cinema, obviamente cinema é dinheiro, né? Ele não pôde aparecer na imagem. Aí teve que ter um dublê. E o dublê ficou perplexo, né? Pensando e falou, como é que eu vou fazer? Que coisa absurda. Eu vou ter que fazer o papel de dublê de uma cena que já foi feita pelo ator principal. São coisas do cinema enquanto mercadoria, né? E ainda sobre essa ideia de perseguições de cinema, né, de carros, né? Bom, nesse mesmo ano de 68, o ano do Bullitt, teve lá o seu Fusca Falasse, e tem filmes de carro assim aos montes. O cinema, cada ideia que você tiver, você tem filmes que pode ser produzido aos montes, né? Então, temos aí perseguições de carro, desde Mad Max, o filme Encurralado de 71, que projetou o Steven Spielberg. Você tem o Ronin, com Robert De Niro e Jean Reno, que é um filme com duas cenas impressionantes de perseguições de carros. Né? E tem aí o filme de toda testosterona, né, que é o Velozes e Furiosos, que tem um monte de sequências, e com certeza esse não é nada catártico, né? Esse não é nenhuma obra-prima. E a gente pode até pensar também perseguições de carros espaciais. Esse filme novo aí, o Ad Astra, tem um momento de perseguição de carros em outro planeta. Então vejo que realmente no cinema tudo é possível. Aliás, ainda enquanto carros, é bom lembrar que a animação Carros foi feita com os carros, são os principais personagens, e o principal deles é o Lightning McQueen. E seu nome, né, o seu sobrenome, é uma homenagem ao próprio Steve McQueen. Enfim, como diz o Lukács, que os bons filmes se distanciam do caminho da trivialidade, claro que eles pagam um preço por isso, e o próprio Lukács já reconhece isso, né? Ou seja, eles vão se distanciar dos mais profundos sentimentos das massas. E diz o Lukács, né, que, na verdade, esses filmes, esses bons filmes, só podem alcançar as massas de forma periférica ou por desvios excêntricos. Muito bem, por desvios excêntricos, quem sabe, né? Eu diria, já falando agora, sou eu falando e não o Lukács, né? Que um filme como Parasita, esse filme que literalmente quebrou paradigmas em Hollywood, simplesmente ganhou o Oscar de melhor filme. Hollywood teve que se render a eles, um filme que não é de língua americana, não é língua inglesa, né? Simplesmente foi lá e ganhou o Oscar. Não é só porque ganhou, é porque é um filme excelente, impressionante, mesmo que futuramente vocês vão ver análise aqui no próprio canal Conexão Marxista.
Enfim, teríamos muitas coisas para debater, mas o próprio Lukács coloca o seguinte, vários elementos, e esse primeiro vídeo aqui não é para discutir o texto do Lukács, só para abrir o leque, né? O Lukács fala, né, que o cinema pode nos proporcionar suspense, palpitante. Nossa, quer suspense mais palpitante que, eu diria, Seven? Ou então, o cinema pode provocar um sadismo sanguinário. Quer sadismo mais sanguinário que Jogos Mortais? Enfim, é isso, gente. Esse vídeo não, é só um vídeo introdutório, né? Sobre uma estética marxista aí que vai se debruçar sobre o cinema. Não é análise sobre os textos do Lukács. A gente pode até depois analisar em outro momento esses textos de cinema, né? Simplesmente aqui eu deixo um convite para as pessoas assistirem os próximos filmes e documentários que vão ser analisados aqui pelo canal, né? Ou seja, claro que a análise vão obedecer certas categorias, as categorias do marxismo, que são a contradição, a exploração, a luta de classes, e categorias da própria estética, como a catarse, a mimesis, tudo isso. Enfim, eu quero que nesse momento vocês deixem seus comentários aqui abaixo, né? Comentários sobre os filmes que foram citados, comentários no campo da estética, enfim, eu quero aqui uma interação com vocês, né? Deem sugestões e inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e a gente se vê nos próximos filmes